2 Samuel, capítulo 4, nós vamos estar lendo apenas o versículo 4, que diz assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos, quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele, o menino, caiu e ficou um manco. Seu nome era Mefibosete. Vamos orar? Deus poderoso, te agradecemos pelo privilégio de termos a tua palavra nessa noite, Senhor, sendo ministrada aos nossos corações. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que o Senhor fale, Pai. Aqueles que precisam ouvir verdadeiramente, Senhor. Aqueles que precisam ser, Senhor, curados, restaurados. Aqueles que entraram aqui, Pai, e pediram uma resposta. Saíram da sua casa pedindo uma direção. Meu Deus, que essa palavra venha de encontro, Senhor. Eu quero aqui falar, meu Deus, daquilo que é a tua vontade, o teu querer. Usa os meus lábios, Senhor, usa a minha vida para a glória do Senhor. Eu sei, enquanto o Senhor trazia essa palavra ao meu coração, o Senhor já estava preparando as almas, preparando as pessoas a esse lugar. Por isso tenha liberdade entre nós, que nada atrapalhe o teu agir nesse lugar, Senhor. Manifeste o teu poder, que os ouvidos estejam atentos à tua voz nessa noite. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Tome o seu lugar em nome de Jesus. Falar de Mefibosete é uma responsabilidade muito grande. Talvez algumas pessoas não conheçam a história de Mefibosete. A sua Bíblia talvez está falando sobre Isbosete. Isbosete é a mesma coisa que Mefibosete. O significado é o mesmo. O significado de Mefibosete é homem do vexame, vergonha, medo. Esse é o significado do nome de Mefibosete. Com 5 anos de idade, o seu avô, o seu pai morrem. Os filisteus investiram pesado. Deus já tinha rejeitado já as orações de Saul. Deus já tinha rejeitado Saul como rei. Já tinha escolhido Davi, o homem segundo o seu coração. E Mefibosete, com 5 anos de idade, a sua cuidadora, na fuga contra o exército dos filisteus, cai juntamente com ele. E ele fica com um problema nas suas pernas. Um acidente terrível, mas que nessa fuga, a sua cuidadora poderia ter deixado ele para trás, mas não. Pega Mefibosete, era uma criança. Não queria que ela ficasse à mercê dos filisteus, que iriam matar, porque era parente de Saul. E essa criança foi crescendo, com tristeza, com alguns traumas. Tinha o seu avô como referência, mas o seu avô então começa a se levantar contra a palavra de Deus, fugir dos propósitos da qual tinha sido levantado. A notícia chega que o seu avô e o seu pai estavam mortos na investida dos filisteus. E o que acontece então? Mefibosete, ele fica aleijado. Dependendo dessa cuidadora na sua infância, mas ele vai crescendo e a vida vai passando. O tempo passou e Mefibosete foi adquirindo experiências com aquela enfermidade. E no capítulo 9, se você quiser colocar a sua Bíblia no capítulo 9, por favor. A história foi se passando no capítulo 9, versículo 1. Davi já como rei, passados-se anos, Davi já como rei, ele faz uma pergunta: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas,
Davi tinha uma aliança com Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Davi fez uma amizade muito grande com Jonatas. E vem a memória de Davi então. E ele faz a pergunta: por acaso tem alguém vivo ainda da linhagem de Saul? Porque eu quero fazer bondade a ele. Existe algum familiar de Jonatas? E a resposta era: sim, existe. É um tal de Mefibosete, que estava como um foragido. Porque se os filisteus descobrissem que ainda existia algum familiar do rei Saul, com certeza eles teriam matado. Com certeza eles iriam atrás e teriam exterminado, para acabar logo com todos. Porque a sucessão do reinado era familiar, era grau parentesco. Saul, Jonatas iria reinar no lugar, depois Mefibosete, e por aí vai. Mas agora então Mefibosete está como um anonimato, ninguém sabe quem ele é. Ele cresceu, ele está adulto. Tamanho foi as decepções, tamanho foi a angústia de tudo que ele viveu, de tudo que ele passou na sua vida, os traumas, que ele foi morar num lugar chamado Lodebar. Lugar de tristeza, lugar de pessoas enfermas, lugar de pessoas infrutíferas, lugar de pessoas sem perspectiva de vida. Eu não sei a forma que você entrou aqui, mas eu creio, querido, que há um Deus nesse lugar, que ainda que você esteja se sentindo numa cidade chamada Lodebar, talvez é o lugar onde você mora, talvez é o bairro, talvez é a cidade que você mora, eu creio que em nome de Jesus, essa palavra, ela vai vir de encontro ao teu coração, e vai mudar o seu pensamento. Eu tenho certeza que a esperança vai voltar, a alegria vai voltar. Não importa a forma que você chegou aqui, o que eu quero te dizer é que o Rei dos Reis, Ele manda te chamar nessa noite. O Rei dos Reis manda te chamar. Mandaram perguntar: há alguém em Teresópolis? Há alguém em Teresópolis que esteja disposto a viver um recomeço, ou se alinhar à minha vontade? Há alguém na Nova Igreja de Cristo da Barra que esteja disposto a se alinhar à minha vontade, a cumprir o meu querer, a dar continuidade na boa obra que eu comecei na sua vida? Você precisa entender, querido, que para viver a restituição, a restauração do Senhor é necessário vontade. O rei mandou perguntar se tinha, falou que tinha. Mefibosete andava como foragido. E um tal de Ziba, que trabalhou na casa de Saul, agora estava com Davi. Ele diz: sim, há um que eu conheço, e ele está em Lodebar, e ele está numa cidade chamada Lodebar. Davi entendia que aquele lugar era lugar de pessoas enfermas, era um lugar cheio de enfermos, era um lugar de desempregados, de pessoas endividadas, um dos piores lugares para se habitar. Entenda nessa noite que enquanto você ficar fugindo dos propósitos de Deus, você nunca irá usufruir daquilo que Ele tem para você. Pastor, eu estou passando por muita luta, por muita dificuldade, por muita tribulação. Pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida? Não sei mesmo não, mas tem um que sabe. Os problemas que você tem enfrentado, as tribulações que você tem enfrentado, elas só podem te impulsionar para um caminho, que é para o caminho, para o centro da vontade de Deus. Amém, igreja? E estar no centro da vontade de Deus é difícil. Tem muitos querendo viver em Lodebar e no centro da vontade de Deus. Não. O rei manda chamar. O rei Davi diz para Ziba: pode ir lá então e buscar. Sabe por quê?
Eu creio que existe um Deus que está no controle de tudo, amém? Há um Deus que tem acompanhado a nossa trajetória, a nossa história. Será que você não se encontra hoje aqui, talvez como um filho pródigo? Me dá a minha herança, eu vou embora. Pegou a tua herança, rapou fora da presença de Deus, rapou fora da vontade do Senhor. Se encontra distante, se encontra perdido, sem esperança, perdeu a sua identidade. Mefibosete tinha perdido a sua identidade. E não tem coisa pior para um filho de Deus que é perder a sua identidade. Você não pode perder a sua identidade como filho de Deus. Os problemas não podem roubar a sua identidade. Porque você foi criado, você foi gerado para algo, independente do que esteja ao seu redor, independente do que esteja acontecendo, as circunstâncias, isso não vai mudar o propósito ao qual você foi criado, amém? Em nome de Jesus. Há um Deus que tem acompanhado a tua história. Pastor, estou me sentindo esquecido, abandonado. Parece que Deus não me ama, parece que Deus não tem mais olhado para mim. Eu tenho orado, pedido resposta, e nada acontece. Calma que eu quero deixar uma palavra no teu coração. Pega a sua Bíblia aí, por favor. Abra comigo em Isaías 49, versículo 15. Isaías 49, versículo 15. Está se sentindo abandonado? Está se sentindo largado? Olha o que diz Isaías 49, versículo 15. Versículo 16 até a parte B. Diz o seguinte: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Uma pergunta. Aí vem a resposta: mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Versículo 16: eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Eu tenho o seu nome gravado na palma das minhas mãos. O Senhor está dizendo para você nessa noite: você não está esquecido. Ainda que você esteja se sentindo abandonado pela sua família, ainda que você esteja se sentindo abandonado, querido, por pessoas que você convive no trabalho, pela sociedade, o Senhor está dizendo: eu jamais me esquecerei de ti. O teu nome está na palma das minhas mãos. Você é precioso, você é preciosa para mim, diz o Senhor. Mefibosete estava abandonado em Lodebar, largado, mas o rei mandou trazer Mefibosete. Olha o versículo 5 do capítulo 9. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar. O rei liberou uma ordem. O rei pediu para trazer Mefibosete. Aí agora que nós precisamos entender o contexto de tudo aquilo que Deus tem para falar nessa noite ao teu coração. O versículo 6 diz o seguinte: vindo Mefibosete, ou seja, ele aceitou o convite do rei. Se você quer mudança, se você quer viver sobre a palavra de Deus, se você quer viver sobre os planos do Senhor, a primeira coisa que você tem que ouvir, deixar entrar no teu coração e colocar em prática. Houve um convite, ele aceitou e ele foi de encontro ao rei. Versículo 6 assim: vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete, ele disse: eis aqui o teu servo. Mefibosete reconheceu a autoridade do rei. E nós estamos vivendo uma geração, amados, onde nós estamos perdendo a reverência a Deus. Estamos perdendo
um pouco do temor. Não queremos mais chamar Jesus de Senhor. Não queremos mais chamar Deus de Senhor. Agora a gente entrou na onda de você. Entenda, querido. Existem algumas canções, alguns louvores que o você está encaixado da forma certa para a nossa língua portuguesa. Mas isso não nos dá o direito de ficar toda hora falando, porque você, Jesus, porque você, Deus, que é isso? Eu não faço parte da geração, mas nem por isso eu deixei sempre de honrar minha mãe e meu pai, que era bênção pai, bênção mãe. Não foi da minha geração, não foi da minha época, mas sempre falei Senhor, Senhora. E agora para Jesus, não estou chamando Jesus de você, Deus, você Deus. Que isso, irmão? Estamos abandonando o princípio de honra. E quando eu olho para Mefibosete, arrebentado, destruído, recebe o convite do rei. A primeira coisa que ele faz quando ele chega diante do rei, diz o texto aqui, que ele se inclina, ele se prostra diante de um ser humano, chama de Senhor, é autoridade. Eu duvido que você, quando está participando de alguma audiência, você vai chamar o juiz, a juíza, de você, ô meu camarada, ô Vossa Excelência, Senhor, Senhora. Aí para Jesus a gente quer achar que a gente tem intimidade. A nossa intimidade não nos dá o direito de perder o respeito com quem deve ser respeitado. Você pode ser um amigo de um juiz, mas quando você estiver ali diante dele, é Senhor, é Vossa Excelência. Eu acho bacana que até mesmo os próprios advogados, que são autoridades também, mas o juiz está acima, é claro, o tratam da forma que deve ser tratado. E por que para Jesus a gente tem que ficar cheio? Você, perdemos. Estamos perdendo, a nossa geração está perdendo o temor. E quando eu ouço, querido, isso me dói. Entenda, existem alguns louvores que a palavra você está encaixada da forma certa. Quando você ouvir, você vai entender o que eu estou dizendo. Agora, para conversar com Jesus, você, para conversar com Deus, você, não. Se Mefibosete está deixando uma lição aqui, a lição é essa. Dá honra a quem merece honra. Falar da forma certa, respeitar uma autoridade que você está conversando, que você está falando. Então ele reconhece a autoridade. Aí olha o versículo 7 agora. Que palavra que Davi libera sobre a vida dele. Versículo 7 diz assim: então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Olha a palavra que Mefibosete recebe. Ele está acostumado a receber palavras de humilhação. Ele está acostumado a ser visto como um cão morto. Ele está acostumado a viver no meio de pessoas que estão se beneficiando a todo tempo nas custas dele, nas costas dele, no trabalho dele. E agora ele está diante de um rei que libera uma palavra sobre a vida de Mefibosete, dizendo: eu vou te restituir. O rei, quando manda chamar, porque tem um propósito. O Senhor Jesus, quando permitiu você vir aqui hoje, é porque Ele tem um propósito, amém? Amém, igreja? O Senhor Jesus, quando te coloca diante de um programa de televisão como esse, é porque Ele tem um propósito. Não é por acaso, vou por acaso lá naquela igreja. Não, Deus te trouxe aqui com um propósito. O rei mandou te chamar. Fala para quem está perto de você com muito carinho. O rei mandou te chamar. E quando ele manda chamar é porque ele tem um propósito. O propósito para Mefibosete foi: eu vou te restituir. Eu vou te dar tudo aquilo que é de direito. Tudo aquilo que é de direito. A palavra que todos nós vamos esperar no dia do juízo final é a palavra que está lá em Mateus, no capítulo 25, versículo 34, aonde Jesus diz assim: vinde a mim, benditos do meu Pai,
Aqueles que estiverem à direita do Senhor, ele vai: vinde a mim, benditos do meu Pai. Entra pela porta. Entrai pela porta. Entrai pela posse do meu reino, que vos está preparado. Venha. Não tem coisa melhor do que você ouvir Jesus te chamando: vinde benditos do meu Pai. Há um reino preparado para vocês desde a fundação do mundo. É uma das palavras que todos vão querer ouvir. Não tem coisa melhor do que você ouvir a aprovação de Deus, amém? Que você ser aprovado por Ele. Agora, como ser aprovado por Ele? Aí que está. É entender que Ele vai te chamar. E toda vez que Ele te chamar, toda vez que Ele te convidar, a decisão será tua, de vir ou não. A decisão será tua, de viver a restituição ou não. Mefibosete falou assim: eu vou. Pode ser que o rei vai me humilhar. Pode ser que o rei vai falar mal de mim. Pode ser que o rei vai falar mal do meu avô, do meu pai. Pode ser que o rei vai terminar de acabar com a minha vida. Eu vou lá, eu não tenho outra esperança, eu vou lá. E ele foi. E quando ele começa a ouvir aquelas palavras da boca do rei, ele fica perplexo. Ele fica assustado. Porque ele estava com o seu psicológico muito abalado. Versículo 8. Acompanha, por favor. Diz assim: então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? A forma que ele se via. Sabe o que aconteceu com Mefibosete? O que acontece com muitas das pessoas. O que acontece com a maioria das pessoas? Elas perdem a sua identidade. Elas esquecem quem são. Deus livrou, Deus cuidou, Deus criou, Deus gerou, Deus preservou. A todo tempo vê Deus agindo. Mas ela cresce, em vez de ela crescer com a mentalidade de filho do rei, não. Ela cresce com a mentalidade de cão morto, de alguém desprezível, de alguém que não tem mais valor. O psicológico de Mefibosete estava abalado. Ele se encontrava psicologicamente mal por causa das lutas, por causa das depressões, das decepções. Sabe o que Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz? Que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. Quantas imagens e semelhanças do Senhor nós temos aqui nessa noite? Você crê nisso de verdade, irmão? Dá um glória a Deus, um aleluia para o Senhor aí. Faz um barulho para Ele. Imagem e semelhança. Deus não te criou para você ser mais um, tá bom? Olha só o que eu fiz. Ah, que meu filhinho feinho, tá bom assim. Imagem e semelhança. Eu e você somos imagem e semelhança. Você precisa colocar isso na tua cabeça. As lutas não podem te diminuir. O rei está te chamando, o rei mandou te chamar. Sabe por quê? Quando você não consegue entender a identidade de quem você é, você está anulando todo o sacrifício da cruz de Cristo. Você está deixando de lado tudo que Ele fez. Porque Ele cravou tudo lá. Ele deixou tudo lá. Olha o que diz Isaías 53, versículo 4. Verdadeiramente, olha só. Verdadeiramente, é assim que começa o versículo. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as vossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele levou sobre si. Já foi tudo cravado na cruz do Calvário. Já está tudo na cruz. E nós estamos permitindo perder a nossa identidade de filho do rei, de filho de Deus, por causa das lutas, dos problemas, das situações que estão acontecendo na nossa vida. Você está morando em Lodebar. Você está deixando o seu psicológico ser atingido. Eu estava falando aqui no último culto
Nós precisamos trazer à memória aquilo que pode dar esperança. Satanás está investindo pesado na mente das pessoas, através de milhares de informações, das tecnologias em geral. Estamos permitindo ser abalados por aquilo que está diante dos nossos olhos. E a nossa identidade está ficando apagada cada vez mais, a nossa identidade está se manchando, a nossa identidade está se perdendo. Mais uma vez, Isaías 53:4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si. É verdade o que Cristo fez na cruz do Calvário. Ah, pastor, isso eu já sei. Sabe nada, por que não coloca em prática? Por que fica andando como Mefibosete em Lodebar? Aleijado dos pés. Não anuncia mais as boas novas do reino do Senhor. Não ama mais caminhar pelas ruas falando do amor de Cristo. Perdeu o prazer de anunciar o evangelho do Senhor. Pode ser que o acidente que você sofreu foi tão grande que você não consegue nem mais reagir. O bom é ficar em Lodebar, o bom é ficar em casa. O bom é assumir, é reconhecer, ah, tá bom, é assim mesmo, é isso que Deus quer. Não é. Está cravado na cruz. Colossenses, abre lá por favor, Colossenses capítulo 2. Bota no data show aí, Tiagão, por favor. Colossenses capítulo 2, versículo 13. Nós vamos estar lendo o versículo 13, 14 e 15. É para mim e para você essa palavra, amado. Preste atenção, deixa a tua Bíblia aberta aí. Vamos ler todo mundo junto aqui no Data Show, para que não haja... Vai haver algumas palavras por causa das traduções, mas aqui nós vamos todo mundo igualzinho, entendendo aquilo que o Espírito Santo quer falar nessa noite, nesse lugar. Diz assim: e a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Tudo aquilo que era para te prejudicar, tudo aquilo que era para acabar com a sua fé, para acabar com a sua vida, foi cravado na cruz do Calvário. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, tragada foi a morte pela vida. Você é vencedor em Cristo Jesus. Já está cravado na cruz, irmão. Já está cravado na cruz. Já está derrotado todo o plano de Satanás contra a tua vida. Você precisa hoje sair de Lodebar. Você precisa hoje abrir os teus olhos. Reconheça quem você é. E eu estou dizendo aqui nessa noite, você é filho do Rei. Você é filho de Deus Todo-Poderoso, que enviou o seu Filho amado, pagou um alto preço, altíssimo preço na cruz do Calvário. E nós estamos andando assim, como filhos de derrotado. A palavra do Senhor diz que nós somos mais do que vencedores. Não vencedores, mais do que vencedores. Você não é apenas, eu sou vencedor. Não, você é mais do que vencedor. Se hoje você permitir essa palavra entrar no teu coração, se você colocar essa palavra hoje na tua mente, irmão, você vai sair daqui como um vencedor em Cristo Jesus. Você vai sair daqui entendendo o propósito, o plano dele para a tua vida. Você não vai ficar mais andando, não deu certo, não tem mais jeito, não, é para mim, vai dar tudo certo na minha vida, olha o que aconteceu. Para com isso. Você é imagem e semelhança do Senhor.
Quando eu não reconheço quem eu sou, eu não estou autorizado a usufruir daquilo que o Senhor tem para mim. Entenda, tem muita gente que não está vivendo as bênçãos do Senhor, porque ainda não entendeu quem é, porque ainda não entendeu a sua identidade. E quando eu não entendo a minha identidade, eu não estou pronto a usufruir aquilo que Deus tem. Como é que Deus vai liberar uma vitória sobre a tua vida se você anda como derrotado? Se você anda como alguém que todos os problemas faz você afastar do propósito, te tira do caminho. A palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Ele venceu por mim e por você. Nenhuma acusação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Satanás está bombardeando a tua mente, você está aceitando. Você é um grande homem, uma grande mulher de Deus. Você vai fazer diferença nessa geração, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, eu declaro a palavra de Deus sobre a tua vida. Você vai avançar, você vai conseguir, você vai romper, você vai viver a restituição do Senhor. O teu ministério vai voltar a fluir. Você vai voltar a ter prazer em orar. Você vai voltar em ter prazer em ler a palavra do Senhor. Você está andando como alguém sem identidade. Mefibosete até então, a sua identidade sabe qual era? De derrotado. Mas houve um convite. O rei mandou chamar. Há um convite aqui nessa noite. O rei mandou te chamar. E se você vai aceitar ou não, é com você. Porque foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Quando o rei mandou me chamar, eu falei, eis-me aqui, Senhor. Eu quero reconhecer a minha identidade. Porque enquanto eu não reconhecer a minha identidade, eu vou continuar andando como um errante, como um perdido nessa terra. Mefibosete foi encontrado pelo rei. O rei restituiu em dobro tudo o que ele tinha. Hoje o convite é para você que entrou aqui. Pastor, eu sou cristão, estou indo na igreja direitinho, tá, amém. Talvez você começou a entender um pouco do que é a tua identidade, mas tem algo muito maior. Cristo não morreu na cruz do Calvário em vão. Tudo que Ele fez lá não foi para mim e você levar essa vidinha que nós estamos levando não, irmão. Ou a gente dá continuidade, ou a gente cumpre o plano ao qual Ele nos gerou, ou vai ser preciso levantar uma outra geração. E eu não quero que se levante uma outra geração para fazer aquilo que eu e você temos que fazer. Enterrou o teu talento porque abandonou o teu caminhar com Deus porque fecha os teus olhos em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra é fiel. Ele há de cumprir todos os planos, todos os propósitos. Um dia eu servi, pastor, um dia eu estava na igreja. Nossa, um dia eu fiz um negócio tão legal, pastor. Oh, meu Deus, eu vi as pessoas felizes. Um dia eu preguei, um dia eu evangelizei. Esse dia vai voltar. Esse tempo precisa voltar, porque o Senhor é o Deus de restituição. Você só está deixando de viver porque um dia você permitiu visitar a cidade de Lodebar, e você ficou nela, tá legal. Pô, meu casamento tá bom demais, pastor. Tá nada. Você tá triste, você tá infeliz. Você quer algo mais. A tua vontade é essa de querer mais, sabe? Tá dentro de você esse desejo, mas as lutas, as palavras, as memórias do que já aconteceu. Eis que faço nova todas as coisas. Ele quer trazer um tempo novo sobre a tua vida. Pastor, já ouvi isso muitas vezes. Pois é, mas não viveu ainda porque não se colocou sobre a palavra. Lodebar não é o teu lugar. Você é imagem e semelhança
Deus fiquem no meio do caminho na tua vida, porque quem decide é você. O Rei manda te chamar. Fale com o Senhor enquanto nós adoramos a Ele. Não deixa nada te distrair nessa noite. Os planos que foram embora, Deixa nada roubar a tua atenção. o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é tudo que já morreu. Não podes pensar que esse é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga o clamor, restitui. Eu quero te falar.